Queridos, hoje nós continuamos a nossa série de exposições bíblicas, né? E hoje nós continuamos o terceiro capítulo do livro de Juízes. Juízes capítulo 3, hoje a gente começa no versículo 7 e vamos até o final. Juízes 3, a partir do 7. Juízes 3, a partir do 7, o Senhor nos diz o seguinte: os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Aserá. Assentou-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cunhã-Rataim, rei da Mesopotâmia, ou seja, o mal dos maus, Cunhã-Rataim, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cunhã-Rataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhe deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes de 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores, junto aos ídolos, que estão perto de Gilgal. Ele voltou e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu: calado. E todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina, e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privado. Cansaram-se de esperar, e como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e abriram, e lá estava o seu senhor, caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passando pelos ídolos, e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra teve paz durante 80 anos. Pai, o Senhor já nos falou, e nós temos a plena certeza que o Senhor fala aos nossos corações. Agora, Senhor, o nosso desejo
é que essas palavras que nos foram faladas possam ser aplicadas às nossas vidas, aos nossos contextos diários, aos nossos momentos em família. Nos ajuda, Pai, a entender essa mensagem. É em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Queridos, na exposição desse capítulo 3, eu vou passar com vocês por 3 momentos. O primeiro momento, vou fazer uma comparação entre os 2 juízes que foram citados, Otoniel e Eude. No segundo momento, a gente vai detalhar quais as dimensões simbólicas da morte do rei Eglon. E por último, nós vamos destacar o elemento daquilo que a gente está chamando de a batalha de Deus. E como isso pode ser entendido nos nossos dias. O que quer dizer uma batalha de Deus, uma batalha santa nos nossos dias? Então, a começar pela comparação, eu quero que você olhe para a sua Bíblia e note as características que a gente vai destacando. Primeiro, o escritor começa a destacar Otoniel. Quem é Otoniel? Otoniel já é um personagem que nós conhecemos. Otoniel, ele é aquele homem guerreiro, um guerreiro exemplar, casado com uma mulher que é muito esperta, ela é muito inteligente, ela consegue até terras, para que esse marido, essa família possa se desenvolver. Otoniel, ele é o primeiro dos juízes que são apresentados. E é como se o escritor estivesse dizendo assim: está aqui um juiz de verdade, está aqui um exemplo a ser seguido, está aqui um homem diferenciado dos demais. Pai de família, dedicado, protetor de sua casa. E o detalhe que a gente vai tendo é que Otoniel, é dito que ele tem o Espírito de Deus com ele. Um homem que tem o Espírito de Deus na sua vida, um guerreiro, pai de família, dedicado, um juiz que é um exemplo para os demais. O texto nos conta que durante o tempo que Otoniel foi juiz, um rei com Cushan-Rataim, Cushan-Rataim é o mal dos maus. O cabo era mau, era o mal. O rei mal estava governando e subjugando o povo de Israel. E Deus levanta Otoniel como um libertador, um salvador. Ele vai à batalha e esse rei mal, ele subjuga o povo por 8 anos. Mas depois que Otoniel luta a batalha e vence em nome de Deus, o povo fica em paz por 40 anos. E o versículo 11, a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Então, se você for pensar, o tempo em que esse rei mal subjugou o povo de Israel foi muito pequeno em relação ao tempo de paz que ocorreu depois, 40 anos de paz. Esse é Otoniel. Logo depois, o segundo juiz a ser destacado é Eude. Eude, ele é uma figura muito interessante. Eude, ele é alguém a qual a gente tem pouca informação, é diferente de Otoniel, que a gente tem detalhes sobre a sua família já aqui. Eude não tem tantos detalhes sobre sua família, e a descrição, não sei vocês, mas quando eu vejo a forma como Eude, ele atua, parece um daqueles filmes bem sangrentos, né? Ele entra de forma sorrateira. Eude não é conhecido, ele não é retratado no texto como um guerreiro como Otoniel, que lidera, vai à frente, luta as batalhas. Não, Eude é essa figura mais sorrateira. Ele não luta, ele não reúne um exército e vai com esse exército. Ele não é um guerreiro usual. Ele usa astúcia, ele vai usando de meios que não são os usuais da guerra. Ele vai entregar uma oferta, nesse momento que ele vai entregar a oferta, ele usa de uma armadilha, de artimanhas, ele usa de violência. Tem um detalhe que ele
ele utiliza a mão esquerda, e ele é um benjamita. Por que essa informação é importante? Porque os benjamitas, eles tinham um pelotão de elite, que tinham a capacidade de lutar com as duas mãos. Então, dentro dos benjamitas, ele não era lá o melhor dos benjamitas, porque ele só usava a mão esquerda. E aí, um é violento, utiliza artimanhas, o outro é um soldado daquele clássico, daquelas histórias que a gente vai ficando impressionado. Um tem o Espírito Santo de Deus sobre ele, e Eude não tem. Não é dito em nenhum momento do texto que Eude tem o Espírito de Deus sobre ele. Mas Otoniel tem o Espírito Santo. Agora o detalhe é que tanto Otoniel como Eude foram instrumentos de Deus. Ambos foram usados à sua maneira por Deus. Por quê? Um que não tem o Espírito, outro que tem o Espírito, ambos foram utilizados. Isso revela para nós que Deus é quem está governando essa situação, é Deus quem está fazendo. Tanto Eude como Otoniel são instrumentos de Deus nesse processo, são vasos de barro, e é Deus quem faz por meio deles. Um é violento, o outro é um guerreiro valente. Um tem o Espírito, o outro não tem. Um reúne o exército, o outro utiliza meios de artimanhas. Mas no final das contas, ambos servem aos propósitos de Deus. Isso serve para a gente pensar, e eu digo que isso nos humilha. Isso nos humilha. Por que isso nos humilha? Porque quando a gente percebe as histórias desses dois homens em paralelo, nós percebemos que é Deus quem faz, e não você, não o ser humano. As histórias desses dois homens nos chamam a atenção, cativam a nossa mente a perceber a humildade. Porque é Deus quem faz, não é o homem, não é a pessoa, não é quem está à frente, mas é o Senhor que está cuidando de todas as coisas. Os juízes são instrumentos de Deus, mas jamais você deve olhar para os juízes como paradigma da sua vida, porque é o Senhor Deus que é o parâmetro, é o modelo, é o verdadeiro guia, o líder de todas as coisas. Isso nos aponta para realidades nas quais às vezes a gente quer dar o mérito para as pessoas, para seres humanos, para a gente. E a gente não deve dar mérito a gente, a pessoa. Se alguém tem que ser glorificado, é o Senhor Deus. Se alguém tem que ser glorificado, se alguém tiver que ser exaltado, é o Senhor Deus, e não a pessoa. Isso tem que bater no teu coração, e tem que mexer com o teu ego, com a tua vaidade. Às vezes a gente olha e diz assim, foi porque eu trabalhei muito que eu consegui juntar esse dinheiro, ou foi porque eu trabalhei muito que a minha família está nessa situação, é porque eu fiz muita coisa que a minha família permanece na igreja, é porque eu fiz aquilo, eu fiz. Querido, querida, foi Deus quem fez, porque não adianta a quantidade de guardas para proteger um lugar, se não for o Senhor quem está protegendo. Não adianta o esforço, a disposição para o trabalho, se o Senhor não dá saúde. Não adianta você trabalhar com sua família, guiar sua família, se o Espírito Santo não estiver agindo na sua família. Isso deve nos humilhar, nos colocar na nossa verdadeira posição. Homens distintos, homens diferentes, conduzindo o povo, mas que no final das contas tinham um único Deus como o verdadeiro guia da história. E isso deve ser um alerta para nós. Deus, ele se acomoda à cultura, à forma da sociedade, para no final das contas, tudo sair conforme os seus propósitos. Alguém pode olhar e achar muito violenta a forma como Eude trabalha, outro pode achar muito bonita a forma como Otoniel. Mas independente, Deus se acomoda às realidades com o único propósito de que tudo saia
conforme a sua vontade. E aí isso não deve gerar em nós aquela sensação de assim, então não vou fazer nada, porque no final das contas Deus vai fazer tudo. Não, isso não é esse olhar que você tem que ter para a história. O olhar para a história é que você tem que entender que no final não foi pelo seu mérito, mas foi pelo mérito de Deus. Você vai atuar, você vai agir, você vai fazer todas as coisas, mas o mérito sempre vai ser de Deus. Aprenda hoje a lembrar sempre que o mérito é de Deus, e não seu, não meu, é de Deus. Isso que nos salta aos olhos quando nós vemos e comparamos esses dois juízes. O segundo aspecto que eu quero que você preste atenção comigo, é que eu quero entrar agora na morte desse rei Eglon. Primeiro, vamos observar o nome dele, Eglon. Sabe o que significa Eglon? E aí assim, deixa eu só fazer uma explicação, né? É um rei, um homem forte, né? E aí, aqui o texto está dizendo que é um rei gordo, é alguém grande, ele é rei, mas sabe o que significa Eglon? Bezerra pequena. Bezerra pequena, bezerrinha. Já pensou? E o detalhe, não é bezerro não, é bezerra, bezerrinha. Esse rei, ele tem um nome feminino, bezerrinha pequena, ou bezerra pequena, bezerrinha. Por que um rei tem um nome feminino? E é um homem, mas ele tem um nome feminino. E aí, eu quero chamar sua atenção para algo que diversos comentaristas destacam nesse texto. Você tem um rei. Eita, o negócio está bom lá fora, hein? Você tem um rei. É jogo, é? Não sei, eu também não ligo nessas coisas não. Mas que atrapalha, atrapalha. Você tem Eglon, um rei. Mas será que dá para fechar ali a porta? Porque nem eu estou me escutando, gente. Obrigado. Eu tenho um rei Eglon, que é um rei que significa bezerra pequena, bezerrinha. E se você notar os detalhes desse texto, você vai ver algumas coisas. Lê comigo aqui. O rei bezerrinha ou bezerra pequena vai ter um encontro com Eude. E aí, olha só. Eude, versículo 20. Eude aproxima-se do rei que estava sentado. Vamos voltar um pouquinho antes, no 19. Ele traz uma notícia: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei responde: calado. E todos os seus auxiliares saem da sua presença. Aí você vai dizer assim: pastor, o cara está diante do inimigo, ele sabe que por um bom tempo, ele 18 anos, né? Por 18 anos, ele massacrou o povo de Deus. E por que ele fica sozinho com Eude dentro de uma sala? Estranho. Eu, se estivesse diante do meu inimigo, não faria um negócio desse, não. Mas ele faz. O rei, ele diz: tem uma mensagem para ti, e ele pede para que todos os auxiliares dele saibam. Ora, se a mensagem é para ele, se alguém chega, um inimigo diz: tem uma mensagem para você, qual o problema dos auxiliares dele estar presente? Mas ele pede que eles saiam. Olha só que interessante. Depois, Eude se aproxima do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio, e repetiu. Então veja só, ele se aproxima do rei, eles só estão sozinhos. Preste atenção. Ele se aproxima do rei e ele diz: rei, eu tenho uma mensagem para você. O que é que o rei faz? Eu tenho uma mensagem para você.
O rei leva ele para uma sala menor. E depois você vai perceber o que é essa sala. Porque são os detalhes que a gente não percebe. Depois que Eude faz o que ele faz, os soldados dizem assim: vamos esperar um pouquinho, porque o rei deve estar fazendo suas necessidades. O que faz que a gente entenda que ele e Eude estavam num tipo de banheiro, certo? O texto está começando a clarear para vocês. Eude vai, o rei, e aí o rei leva Eude, ele se aproxima, o rei está sentado sozinho numa sala, e a gente sabe que essa sala depois é o banheiro, porque os soldados vão dizer. Quando o rei se levanta, Eude o mata. Diversos comentaristas, quando vão comentar essa questão, diz que esse rei com nome feminino era homossexual. E ele imaginou que Eude iria ter um encontro com ele. Por isso ele o leva para um banheiro. O rei com nome feminino leva Eude para o banheiro. Essa é a noção que está por trás. Esse rei tinha algum objetivo escuso ali, mas na verdade, o que acontece é algo totalmente diferente. Porque Eude tinha uma espada, e o nome dessa espada, sabe qual era o nome da espada? Era chama, fogo. Aqui tá, na nossa versão está espada de 2 gumes. Aqui o nome dessa espada chama-se espada fogo. Espada fogo. Então ele tem a espada fogo na mão, e ele usa essa espada contra o rei Bezerra Pequena. Em outras palavras, aqui a gente está fazendo referência a um tipo de sacrifício. Um tipo de sacrifício. Isso são nuances que a gente vai percebendo só quando a gente vai tendo noções do hebraico. A espada fogo é usada contra o Bezerra Pequena. E qual o sentido disso? Por que esse texto está sendo encaminhado dessa forma? Vou te explicar para vocês agora. Volta lá a tua atenção para o versículo 12. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Por isso, o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. O poder que esse rei tinha não era dele. Deus precisou capacitar para ele ter capacidade de fazer algo contra Israel. No final das contas, esse rei não tinha nenhum poder. Era de fato Israel que precisava se render aos pés do Senhor. E foi tão fácil chegar perto desse rei, que não foi um assassinato. O que ocorre não é um assassinato, mas o abate de um animal frágil e pequeno, revelando o poder de Deus, que o poder de Deus sempre esteve com Israel. O poder de Deus sempre esteve, a tal ponto que esse rei que massacrou Israel por 18 anos, foi abatido como um animal, foi como um sacrifício. Moabe era um animal indefeso nas mãos de um sacerdote. Essa é a ideia. Porque no final das contas, até o rei mau, ele é capacitado pelo Senhor. Ele não tem poder sobre si. Deus está querendo ensinar para Israel que quando Israel se submete, quando Israel reconhece que Ele é o Senhor, Deus dá poder, Deus capacita Israel. Essa é a ideia. A tal ponto que esse que minou os esforços por 18 anos, foi abatido como um animal. Outro aspecto que eu quero que você note. Os israelitas ficaram, versículo 15, novamente, os israelitas clamaram ao Senhor, Ele deu um libertador, Eude. Os israelitas enviaram com pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Ele faz a espada, ele vai até o rei, e eu quero que você note o versículo 18. Em seguida,
Eude mandou embora os carregadores junto aos ídolos que estavam perto de Gilgal. Ele voltou e disse: tem uma mensagem. Lembra que o Weber Campos falou sobre quiasmo? Aí agora eu já posso falar de quiasmo na igreja, né? Então, quiasmo é quando eu tenho uma ideia aqui, outra ideia aqui, essas duas ideias se repetem e eu tenho uma ideia importante no meio. Então, qual é a ideia aqui? Eude passou pelos ídolos com o objetivo de matar Eglon. Aí você volta a sua atenção lá para o versículo 27, né? E ele diz assim: quando chegou, desculpe, 26. Enquanto esperavam, Eude escapou, passando pelos ídolos, e fugiu para Seirá. Ele entrou para matar o rei, ele foi embora depois que matou o rei, e ele passou pelos ídolos, na ida e na volta. Que ídolo é esse que não faz nada? O texto está nos dizendo que os ídolos são fracos, porque os ídolos não protegeram Eglon nem no início, nem no final. Nem no início, nem no final, e por isso ele morreu. Ele morreu porque os ídolos não protegeram no início, nem protegeram no final. Isso é um quiasmo. É uma ideia que se repete no início e uma ideia que se repete no final. Os ídolos não tiveram poder para fazer nada para proteger o seu adorador. E aí, uma coisa importante quando a gente olha para o livro de Juízes, é que nós precisamos olhar para ele em perspectivas simbólicas. Ele aponta para outras realidades. E nesse quesito aqui, nós temos duas ideias sendo destacadas. A primeira ideia é aquela de que os inimigos do povo de Deus, eles só têm poder se o Senhor Deus quiser. Os inimigos só têm poder se o Senhor quiser. No momento em que nós nos rendemos, no momento em que nós recorremos a Deus, os inimigos não passam de nada. Não importa o quanto ele te oprime, ele é reduzido a nada. O outro aspecto é que qualquer ídolo que possa ter no seu coração, ele não tem poder para te salvar, para te proteger, para dar segurança. E eu vou dar exemplos para vocês. No exemplo de como o inimigo que oprime, nós, povo de Deus, sabemos que o nosso inimigo é o pecado, é a morte, Satanás. E a realidade é que não importa o quanto o pecado seja pesaroso, esteja oprimindo você, por 18 anos, 10 anos, esse pecado tentando te escravizar, tentando te controlar. O que é pedido de você é que você recorra a Deus. Às vezes a gente fica anos e anos sendo oprimidos pelos pecados, porque a gente no final das contas não quer recorrer a Deus, e a gente normatiza pecado. Porque é aquela minha vaidade, é o meu ego, pastor, é o meu jeito, eu sou assim mesmo. Porque no final das contas a gente não quer recorrer a Deus, a gente não quer chegar para Deus e dizer assim: Deus, me livra, me liberta desse inimigo do meu coração, desse pecado que me assola. Enquanto isso a gente quer, outros fazem o quê? Só vivem suas vidas, 18 anos, 10 anos, sendo oprimido pelo pecado. Esse é o nosso inimigo na nova aliança, o pecado e a morte. O outro aspecto é que tem muitos dentro da igreja e fora da igreja, que tem ídolos, ídolo do dinheiro, ídolo do poder. O dinheiro não vai te salvar, se Deus quiser fazer o que Ele quiser na sua vida. O poder, o sexo, os prazeres dessa vida. Não existe um ídolo que vai proteger você na entrada nem na saída.
E às vezes a gente cria tanto ídolo no nosso coração, né, gente? A gente cria o ídolo do poder, da inteligência, do status. Até a família pode ser um ídolo nos nossos corações, porque eu faço tudo errado, mas eu coloco a bandeira da minha família dizendo assim, olha, mas aqui, ó, a minha família. Tantas coisas podem se tornar ídolos no seu coração e podem te dar uma sensação de segurança. E quando a gente olha para um texto no qual os ídolos não deram segurança, você precisa ser lembrado que nenhum ídolo do seu coração vai te dar segurança. Nada pode te dar segurança senão o Senhor Deus. Ele é o único que pode dar segurança nessa vida. Ele é o único que pode dar paz ao seu coração. Ele é o único que pode trazer satisfação. Não é o dinheiro na conta, não é a família, não são os prazeres dessa vida, não são os amigos, não é o trabalho, presbítero, não é o trabalho. Nada disso pode te dar segurança. Eu quero tirar o chão de vocês nessa noite, quero tirar o chão de qualquer tipo de ídolo que você colocou debaixo do seu pé, para te dar segurança, porque o único que você deve recorrer, o único que você pode pedir por segurança, socorro, que você deve confiar, é o Senhor Deus. Esse sim é o verdadeiro, esse é o genuíno, esse é aquele que não abandona, nem na entrada, nem na saída. O último aspecto é a batalha santa. É a batalha de Deus. Quando eu olho para esse texto, eu vejo Deus dizendo assim, olha, vai lá, mata. Eu vejo Deus diz assim, siga-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo a vocês, versículo 28, eles o seguiram, tomaram posse do lugar. Veja, Deus está impulsionando uma batalha. E muita gente pode olhar para esse texto e dizer assim, pronto, então existe batalha santa, existe batalha de Deus. Só que quando a gente olha para um texto do Antigo Testamento, nós temos que ter uma ideia na nossa cabeça, a revelação progressiva de Deus. Deus ele vai se revelando progressivamente. Por exemplo, eu tenho reis que tinham diversas concubinas. Eu tenho patriarcas que tinham outras esposas. Aí chega Timóteo lá e diz, ei, só pode ter uma esposa. A Bíblia entrou em contradição. Eu tenho práticas que acontecem no Antigo Testamento e que não são aceitas no Novo. Por exemplo, olho por olho, dente por dente. Aí no Novo Testamento, Jesus Cristo diz para a gente dar outra face. Há incoerência? Não. Isso faz parte da revelação progressiva de Deus. O que é revelação progressiva? Deus ele se acomoda a uma cultura, a uma realidade, porque ele quer revelar-se, ele quer revelar sua face àquela cultura, mas ao passo que aquela cultura, aquele povo vê quem ele é, ele vai mostrando mais, até chegar àquilo que ele quer. Então esse texto e todos os textos de Juízes, eles não defendem guerras. Eu vou entrar numa batalha, um país vai lutar contra um país em nome de Deus, como aconteceu na Idade Média. Não. Nossa batalha, dentro de uma revelação progressiva, é uma batalha espiritual. É uma batalha contra Satanás, o pecado e a morte. Nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas é contra o pecado que tenta nos escravizar. E aí a gente aplica esse texto à sua vida dizendo assim, Deus declarou guerra contra o pecado. Deus declarou guerra contra toda forma de pecado. Deus declara guerra contra todo tipo de morte. Deus declara guerra contra todo tipo de ação de Satanás. Satanás atua no mundo através de hereges, de pessoas que se levantam para se opor à fé, ideias humanistas, ideias contrárias à verdade de Deus, ideias que se distanciam da visão de Deus para o ser humano. Essa é a nossa batalha, não é a batalha contra uma batalha na perspectiva real de países e tudo mais, mas é uma batalha
espiritual. Por isso não faz sentido essa questão de, vou lutar por Israel, por Estados Unidos. Não tem isso não. Nós temos que lutar contra o pecado. Nós temos que lutar contra toda expressão de Satanás, toda expressão de morte que tem no mundo. Essa é a nossa batalha. E essa batalha que Deus está dando na mão da igreja. E se a gente perder isso de vista, a gente vai ficar lutando contra espantalhos, batendo espantalhos, quando na verdade o verdadeiro problema, o inimigo, está dentro do coração do ser humano, e ele precisa ser esmagado, precisa ser destruído. O pecado não tem espaço. E essa batalha a gente não ganha com revólver, com arma, não é com isso. A gente tem se a batalha é diferente, a gente tem que usar ferramentas diferentes. E que ferramentas são essas? As armas de Deus, o jejum, a oração, a palavra, a fé. A igreja, para entrar dentro dessa batalha, precisa estar sendo capacitada em fé, na leitura bíblica, na oração, nas disciplinas espirituais. Igreja que não vive as disciplinas espirituais, não está preparada para a batalha, não está preparada para viver essa dimensão de um desafio que é posto diante de nós todo dia. É aquele colega de trabalho que chega e questiona a fé. É muito fácil você chegar e fazer uma piada, fazer uma zombaria, mas quando você está munido pela palavra, você consegue expor a palavra para aquela pessoa com entusiasmo, com satisfação, que aquela pessoa diz assim: eu quero saber mais. Igual como o eunuco, eu quero saber mais. Quando a gente está munido pela fé, todas as setas inflamadas são dissipadas, porque a fé está dentro do nosso coração, ela é firme, ela é real, ela não é uma ideia, mas ela faz parte da minha vida, do meu cotidiano. Estamos dentro de uma batalha de Deus, e essa batalha, ela é vencida com as armas de Deus. Igreja precisa estar pronta para ter vida de oração, igreja precisa estar pronta para ler a Bíblia. E não é só quando o pastor abre a Bíblia. A igreja precisa estar preparada para abrir a Bíblia todo dia. A igreja precisa estar preparada para ter esperança todo dia. Não é só no dia da ceia. A igreja precisa viver o jejum, a oração, outros dias, no ordinário, nos dias da semana. Aí às vezes a gente acha que vai vencer essa batalha com postagem em Instagram, né? Quando na verdade Deus nos chama para ler a Bíblia, para a oração, para o jejum, para viver as disciplinas espirituais, para nos capacitar. Sabe o que é que nos anima? É que o apóstolo Paulo nos diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu ferrão, que é o pecado? Não existe mais, porque Cristo venceu a morte e o pecado. Nós estamos com o Senhor que já venceu essa batalha, e por isso Ele nos capacita dia a dia para vivermos essa vida lutando, mas na certeza que venceremos, porque Ele é o nosso Senhor, é Ele quem nos capacita. Se você crê nessa mensagem, eu convido você a ficar de pé e orar e cantar ao nosso Deus.